Eu queria chamar o Bob aqui. Aplauda o Bob, porque ele... Deixa eu ficar do lado dele. Porque o Bob é um guerreiro como a gente, como cada um que está aqui. Luta pela nossa causa. E agora de forma internacional, porque ele está lá na ONU. E ele luta pelos nossos direitos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, enquanto a gente está orando pelo mundo, pelos LGBT do mundo, ele está lá lutando, né? A gente está fazendo a oração e ele está fazendo a ação. Né, Bob? A gente recebeu uma direção de Deus. Antes de eu começar a pregar, a gente queria orar pela vida do pastor Ricardo. A gente tem consenso entre a igreja? A gente vai falar sobre isso no sermão, inclusive. Eu queria pedir para vocês levantarem suas mãos aos céus. E eu queria pedir para que vocês orassem pelo pastor Ricardo. Um pastor precisa ser sustentado pelas ovelhas, viu, gente? E eu sei que talvez a gente tem vários pastores e várias igrejas aqui, mas a Bethesda tem sido nossa casa. Então, antes de uma das meninas fazer a oração pela vida do pastor Ricardo, eu gostaria de ouvir a sua oração. Nós podemos ouvir a sua oração nesse momento, orando pela vida dele? Amém? Continue orando pela vida do pastor Ricardo. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que isso possa ser vida. E transforma. Amém. Obrigado, meninas. Obrigado. Amém. Pode se sentar. Eu, diferente de todo mundo, gosto de saber que tem um relógio grande aqui para não me perder. E eu quero já começar fazendo a parte do jabá, porque no final não vai dar tempo. Quero falar que ali na banquinha tem o livro Semente de Vida, Rejeição e Aceitação de Filhos, Filhas e Filhos LGBTs em Lares Cristãos. Foi feita uma consulta de especialistas de 2 dias, de 8 horas, na época no meio da pandemia. A gente ficou 8 horas por dia sentado na frente de um computador, discutindo o tema da rejeição e aceitação. Tinha profissionais de saúde mental, acadêmicos de teologia e ciência da religião, pastores de comunidades, pessoas LGBTs, profissionais de ciências sociais, ciências da comunicação, e a gente resolveu fazer isso aqui. Só que para apresentar isso a gente fez a metáfora de um jardim. Então, o livro não é acadêmico, ele tem uma metáfora de um jardim, a gente vai falar do solo, a gente vai falar das raízes, a gente vai falar das árvores, que são os pais e as mães, a gente vai falar daquelas flores que nascem com cores diferentes do que a árvore esperou que nascesse, e a gente vai falar sobre aquela semente de vida que tem no coração de cada pai e mãe, que apesar de gerar violência nos lares cristãos, entra no banheiro e chora desesperado. E é essa semente de vida que nós queremos crer que vai germinar no solo das famílias do Brasil, amém? Tem também o livro Espectro Visível, que é uma introdução a estudos bíblicos coletivos, para que você estude com a sua igreja. Não é um livro de profundidade, talvez se você já se debruça sobre Bíblia e diversidade sexual, esse livro seja um livro para você aplicar com pessoas que chegam. Amém? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo. Pode pôr o slide. Para quem não me conhece, eu sou biblista. E biblista tem aquela mania chata de não gostar de versículo fora de contexto. E para muitos de vocês, talvez a gente vá propor um novo paradigma de pregação. Eu não vou dar 3 pontos e eu não vou dar orientações do que você tem que fazer. A exposição bíblica, ela é uma metodologia de estudo da Bíblia onde eu apresento o texto a vocês. Eu não sou pastor de todas as pessoas que estão aqui,
Mas eu acredito que a palavra de Deus é fiel para consolar quem precisa ser consolado, exortar quem precisa ser exortado, orientar quem precisa de orientação, e o meu papel é facilitar esse acesso. Por isso eu não estou aqui para dar um sermão exortativo ou um sermão de encorajamento. Amém? Vocês podem ter experiências diferentes com o sermão, eu creio nisso. E aqui já está o tema do sermão: fiel é quem vos chama. A gente vai ler isso no Tessalonicenses 5. Mas existe um outro possível tema, pode passar, que é: não vou fazer apelo para você voltar para Jesus. Já vou meter um spoiler, pode passar também. Eu vou falar sim sobre a volta de Jesus, mas eu não vou fazer um apelo para você voltar para Ele nessa noite. Se você veio até aqui nessa noite, eu tenho certeza que Jesus não está distante de você. E há um desejo do fundamentalismo de fazer você achar que você está distante. E que você precisa voltar para um lugar de onde Jesus nunca te tirou. Então, eu já quero deixar você preparado que o apelo dessa noite não vai ser para você voltar a Jesus. Eu sei que geralmente as conferências têm esse encerramento, e depois a gente contabiliza quantas almas foram salvas. Não dessa vez. Podemos avançar. Se você não está com a sua Bíblia aberta, a gente vai ler a Bíblia juntos aqui no telão. Tá bom? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando disseram paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Me perdoa, estou falando muito rápido. Tudo bem? Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselhem. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Antes de passar, perceberam que esses slides estão grandes e que tem um texto muito grande descrito no slide todo? Prestem atenção no próximo slide. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo a profecia, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Pode passar? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com beijo santo. Responsabilize-os diante do Senhor para que essa carta seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você lembrou que você pode fazer parte do que Deus está fazendo no mundo? Eu sei que a gente fala sobre participarmos da mesa. Eu sou pastor da comunidade Mesa. O nome da minha comunidade é Mesa. Comunidade Mesa. Mesa de churrasco também, com opções veganas. Mas também mesa de um acróstico. Missão, ensino, serviço e adoração. E eu quero perguntar para você, quando foi a última vez que você lembrou que, além de participar da mesa, Deus também te chamou para ministrar a mesa? Pode passar. Como bom biblista que sou, eu quero contextualizar com vocês a fofoca que tem nesse texto e no livro todo. Pode passar. Aqui é onde a gente vai estudar o texto, pode passar. Ali é aquela região destacada, pode passar. Eu dei um zoom, pode passar. Ali tem um zoom de novo, pode passar. Ali é a igreja de Tessalônica, tá vendo? E quando Paulo escreveu para aquela igreja ali, pode passar, ele estava ali em Corinto. Como vocês podem perceber, eu tenho altas habilidades de Photoshop, não é mesmo? Pode passar. Essa é a trajetória que a carta fez para chegar de um lugar para o outro. E eu não sei se vocês sabem, naquela época a rede da companhia telefônica não era muito boa, então teve que ser a pé mesmo. A carta demorou um pouquinho, pode passar.
A carta de 1 Tessalonicenses, e eu preciso fazer isso porque eu não consigo falar sobre o último capítulo sem falar sobre a carta toda, ela é uma carta focada na segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Geralmente, vocês sabem que Paulo é aquele cara que é mais exortativo, e ele fala, vocês estão errados, e depois ele fala, vocês precisam se consertar. E Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreve, onde ele simplesmente agradece e é de boas. E ele fala assim, eu tenho um carinho por vocês, viu? Geralmente, o tom dessa carta que Paulo escreve para uma igreja inteira, e lembra que no texto ele falou, leiam para todos, é o tom que Paulo escreve quando Paulo escreve para Timóteo, para Tito, porque é um tom pastoral, coisa que Paulo tem lá seus desafios. O contexto é que a igreja de Tessalônica estava cansada e desanimada, e o destinatário era coletivo, como eu falei, não era Tito, ou Timóteo, ou os líderes da igreja em Éfeso. Era a igreja toda. E tem um elemento nessa carta que é o afeto e o encorajamento. Inclusive, muitos biblistas do Novo Testamento acreditam que quando Paulo escreveu essa carta, Timóteo, Silas e Tito, ou um dos três, estava junto com Paulo escrevendo essa carta. Pode passar. O primeiro e o segundo capítulo, Paulo vai falar do afeto para a igreja. Eu amo vocês, estou com saudade, vocês são maravilhosos, as roupas de vocês são incríveis, os perfumes são incríveis, os banquetes também. No capítulo 3, Paulo fala assim, Timóteo está indo até vocês e Timóteo vai compartilhar umas fofoquinhas, recebam Timóteo bem, deem um chazinho para ele, vai ser bem legal e gostoso. O capítulo 4 é o tema da santidade e a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, geralmente, esse é um tema espinhoso que a gente não fala. A gente só fala quando tem que resolver, que dizer que homossexualidade não é pecado. E, infelizmente, a gente vai aprofundar as discussões sobre santidade nessa noite. Eu vi umas carinhas abrindo uns olhos, vai dar tudo certo, gente. Eu juro. Tem uma galera ali orando, vai dar certo. Eles estão ali orando. E a última carta, o capítulo, que é o que a gente acabou de ler, é o que fazer com todas essas informações que a gente trouxe. Pode passar. Eu quero contextualizar para vocês quem está pregando, né? Porque o texto não está sendo falado pelo livro, tem um corpo aqui falando esse texto. Aquele ali sou eu, numa campanha missionária de uma agência missionária, de jovens, aqueles que às vezes têm alguma missão. E aí, eu estava numa campanha de janeiro inteira e foi tirada aquela foto, na época com aquela câmera digital que você tinha que carregar, e eu estou com aquele swing boy dançando, porque eu amava dançar e fazer teatro. E quando a foto foi tirada, não tinha Photoshop na época, o swing boy tinha uma bola de fogo lá no canto, como vocês podem ver. Não dá para ver, mas depois eu publico na página de divulgação os slides. E aí eu lembro que a organização missionária inteira falou assim, você tem fogo nas mãos, você tem fogo, voz profética. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu recebi uma profecia. Eu estava numa igreja lá na Vila São Pedro, que é a periferia de Curitiba. A igreja tinha 30 membros e quando chovia era difícil porque tinha lama. E um pastor que estava visitando a igreja, e portanto ele não conhecia a comunidade, ele falou que eu era como José do Egito, um grande sonhador. E que eu falaria para os líderes das nações. E eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança na periferia de Curitiba, e aquele cara colocou a mão na minha cabeça e ele falou, eu vejo você sentado com os líderes das nações, eles vão te ouvir falar. E aí, para uma criança que não tem muita condição socioeconômica, ouvir que Deus achou essa criança muito importante a ponto de colocar ela entre os líderes das nações, e fala assim, nossa, você jura? E aí, aquele ali sou eu, depois de ter ouvido aquela profecia. Ainda na infância, eu tinha um canal no YouTuber. Eu sou YouTuber antes da Kéfera, queria estar dizendo, tá bom? Em 2010 para 2011, eu fiz uma reflexão bíblica sobre Tessalonicenses 5, que eu revisitei. E eu usei aquele versículo-chave. Na época, obviamente, eu não era biblista, eu usava versículos isolados, justificava eles do jeito que eu queria, enfim. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Não. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pode passar. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e essa é a única frase de efeito coach que vocês vão encontrar em todo o sermão, por isso aproveitem, tirem foto, é o momento. Estudar o texto bíblico com metodologia e critério é tão importante quanto reconhecer que quem está estudando o texto nunca está ausente de colocar o seu corpo na experiência que vive com o texto. Todas as pessoas que dizem para você que pregam o evangelho, pregam a partir do corpo que tem. E da experiência que esse corpo viveu. Inclusive, gente, é por isso que meu marido, que é psicólogo, não pode ser meu psicólogo. Porque a metodologia científica da psicologia pressupõe um reconhecimento de que meu marido é um corpo, e não uma função psicólogo. Por isso que alguns médicos não podem fazer cirurgias de parentes, porque reconhece que a metodologia científica, o critério bíblico, está diretamente relacionado ao corpo que exerce esse critério.
Todas as vezes que um homem branco cis... eu não sou hétero. Falar que ele está usando a Bíblia de maneira criteriosa, lembre-se que ele está sendo desonesto com o método científico que diz: todo método tem um corpo que o opera. E essa é uma chave essencial para entendermos que todas as vezes que as pessoas fazem palavras, muitas vezes intensas como a da Alexia, falam dos corpos que vivem e das dores e delícias que esses corpos atravessam. O meu corpo está falando aqui por causa das experiências que eu vivi até aqui, e isso é honestidade. Diante disso, a gente vai reler o texto. Eu fiz umas marcações e fui eu que fiz mesmo. E através dessa releitura, a gente vai conseguir pensar o que a gente pode refletir com o texto bíblico. Vamos passar? Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá de noite como um ladrão. Quantos aqui já foram surpreendidos por aquela fala? Olha que o que você estiver fazendo no quarto, no secreto, quando Jesus voltar e você estiver lá, e aí? Jesus vem como um ladrão. Esteja preparado. Quantas igrejas há pouco tempo atrás tinham as mulheres dormindo de vestido, porque se Jesus voltar eu tenho que estar pronta. O homem podia estar com a sua samba canção. Jesus parece que aceita alguns corpos melhor do que outros. Mas a gente tinha que estar preparado, porque ele vem como um ladrão. Esteja preparado, santifique-se, não peque, não faça nada, nem TV, não assista TV, não tenha prazer, não faça lazer, leia a Bíblia o tempo todo, você vai descansar só na glória. E aí eu quero ler o versículo seguinte com vocês. Quando eles dizem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, de modo algum escaparão. Quantos aqui já ouviram sermões em igrejas que falam assim: e aqui é um espaço seguro para pessoas LGBT serem quem são? Vocês já ouviram isso? Algumas pessoas que estão nessa plenária ouviram isso, acreditaram nisso e se machucaram com isso. E eu quero falar sobre uma coisa que está muito presente nesse texto, pode passar? Que é o ciclo da violência. Quem aqui sabe o que significa ciclo da violência? Levanta a mão. Nossas igrejas precisam de mais mãos erguidas quando falarmos sobre o ciclo da violência. Porque o ciclo da violência ele começa na fase do romance, da lua de mel, da paz e segurança. Venham, paz e segurança, todo mundo venham, paz e segurança. Aqui é um lugar de paz e segurança. E logo depois começam as primeiras intensificações de tensões. Aquelas tensões que acontecem quando você fala assim: pastor, eu quero pregar. E o pastor sabe que você é levemente afeminado, ou que você é uma mulher que usa umas roupas não muito adequadas. E ele fala assim: a gente vai esperar o tempo do Senhor. Amém? Ou quando o pastor faz aquele sermão dizendo: os homossexuais estão morrendo, nós precisamos melhorar a nossa igreja. E quando você chega para esse pastor falando assim: eu gostaria de ser membro da sua igreja, ele fala: é que a igreja não está preparada para você ainda. Eu sou maravilhoso, eu sou o herói da comunidade LGBT, mas a igreja não está preparada ainda. Alguns púlpitos têm pregado paz e segurança porque têm reproduzido o ciclo da violência. E aí você entra, você fala assim: não, mas o pastor falou que é paz e segurança. Imagina, eu acredito nisso, eu creio. Eu creio. E aí as tensões... Sabe por quê? Porque aí começam a dizer assim: a gente vai te dar um cargo e uma função. Retroprojetor. Na verdade é mídia, que agora inclusive é no andar de cima, é mais escondido, ninguém vai nem ver que você desmunheca quando levanta a mão para adorar. E aí você fala assim: não, mas eu tenho vocação, né, reverenda Alexia? Eu tenho chamado. Não. Veja, eu sei que aí você pode participar da ceia, é claro. A ceia é maravilhosa, né? Todo mundo participa. Nossa igreja ela é para todas as pessoas, todo mundo toma ceia. Inclusive, eu queria dizer que eu sou pastor da comunidade Mesa, e a comunidade Mesa recebe pessoas heterossexuais, dá a elas o direito da ceia. Eu tenho 3 irmãos, eles têm suas namoradas, eu respeito, porque somos todos iguais, gente. Se for na minha igreja, heterossexual pode tomar ceia. O meu presbítero mesmo é um homem heterossexual. Eu estou orando, né, gente? Vai que... Enfim. E aí começam aquelas primeiras tensões. E aí sabe o que acontece, reverenda Alexia? Depois, quando a gente vai sofrendo aquelas microviolências, aquela LGBTfobia cordial, o nosso coração vai se enchendo e a gente explode. E aí eu grito, e aí eu falo, e eu bato na mesa. Aí, ó, tá vendo?
Para que propor espírito de discórdia na igreja? Falei que não estava preparado para pregar. Você está vendo, Bob? Toda vez que você for intempestivo assim, você afasta as pessoas. É isso que você quer para o seu ministério? E aí depois vem a fase das flores. A fase da reconciliação. Não, calma, Bob, vem aqui. Tem lugar à mesa, pode se assentar. Ministrar não, tá? Que aí já é muita coisa. Muitas igrejas dizem paz e segurança e estão reproduzindo isso aqui. E nós estamos lá, dando nossos dízimos, participando do data show. Qual foi a última vez que você sonhou que além da mesa você pode ministrar a mesa? Qual foi a última vez que você sonhou que Deus pode chamar a ser profeta das nações? Qual foi a última vez em que o seu desejo não era participar da mesa, era celebrar a mesa, era ministrar crianças? Quantos ministérios infantis foram castrados? Mas se contente, a mesa é sua. Pode beber o suco e o vinho. O texto está dizendo para nós que muitos estão dizendo paz e segurança. Pode passar. Mas vocês não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Todas as vezes que uma pessoa disser para você, olha, cuidado, ele vem como ladrão, devolve e fala assim, ih, tá com medo? Te resolve. Todas as vezes que falaram que ele vinha como ladrão para gerar violência contra os nossos corpos, é importante lembrar que o texto tem um versículo depois, tá, gente? E o versículo depois diz que nós estamos na luz. Então, mas a gente está nas trevas. Não está nas trevas para que esse dia nos surpreenda. Sim, ele vem como um ladrão. Sabe como ele vem? Ele vem como aquele noivo que quando você sai do trabalho cansado, ele fala assim, ei, te trouxe flores. E eu estarei lá para te levar flores. Bombom é melhor, eu prefiro. A gente precisa ter coragem de falar sobre essas coisas. A gente precisa ter coragem de falar sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque é confessando que a cura. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós, todos, somos filhas e filhos da luz. Filhas e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós também não somos do ódio. Nós também não somos da vida dupla. Mesmo dentro das igrejas inclusivas, quando a gente fala, eu não vou falar para o pastor que eu transei antes do casamento, porque eu não sei qual vai ser a postura. Nós não somos do lucro. Ou do like. Não, nós não somos assim. Eu tenho menos de 10 mil seguidores no Instagram. Eu não sou uma pessoa que vai atrair like para a conferência. Mas aquelas duas tiveram coragem de falar, não é pelo like. Talvez você tenha procurado referências na sua vida de igreja inclusiva, afirmativa, no seu ministério, com pessoas que reproduzem a lógica do ódio, da violência, das trevas, do lucro. Pode passar. Portanto, perceba, o texto tem uma lógica, tá? Foi falado tudo isso, todo mundo tá, amém? Deixa eu te falar para vocês. Passaram-se 10 minutos da minha... Todo mundo entendeu que eu não vou dar 3 pontos? Tipo, todo mundo tá bem com isso? Só porque... Vocês entenderam o fluxo que vai ser aqui? Tá todo... Eu estou ouvindo uns carinhas assim, vou seguir com elas, amém. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos. Sejamos sóbrios, pode passar? Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Aquilo que me faz lidar com o fundamentalismo religioso, perceba, couraça, é afeto, é fôlego, é fé e amor. Qual foi a última vez que você renovou a sua fé e seu amor? Não, eu li textos teológicos, eu li teologia queer, e eu li, gente. Eu sou um teólogo queer. Mas qual foi a última vez que forjaram em mim fé e amor? Fé e amor. E aí, pode passar, o capacete, a minha mente, é esperança. Esperança de salvação. Vamos passar? Todas essas recomendações, pode passar. Pode passar.
acontecem porque Deus não nos destinou à ira. Nem ao ódio, tá, gente? Quando falarem que Deus tem ódio de qualquer coisa, lembrem-se que as pessoas precisam resolver o que elas vão fazer com a Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia aqui. Mas recebemos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos nele. Quer comamos, quer bebamos, quer dancemos, quer beijemos. E é por isso que eu não me preocupo quando eu durmo. Lembra que eu não preciso dormir preocupado? Ele vem e eu estou aqui, ó. Lembrando que eu durmo, eu acordo e eu vivo para Ele. E tudo na minha vida glorifica e exalta Ele. Qual foi a última vez que você sonhou que você podia fazer isso aqui? Ah, não, eu posso participar. Eu sento no cantinho, eu tomo a ceia. Só os pastores podem orar pelo Ricardo Gondim. Venham pastores, vamos orar pelo Ricardo Gondim. Qual foi a última vez que você, que não é pastor, lembrou que você pode orar pelo seu pastor? Quando foi? Você lembra? Pode passar. E pode passar, e pode passar. Aí, pode passar de novo. Por isso, e é por causa de tudo isso que eu falei agora, e é só por causa de tudo isso que eu falei agora, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Agora, eu peço que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos mais autoestima. Irmãos, nós não fomos chamados a ter estima com pessoas que nos violentam. A Bíblia está nos convidando a ter estima e autoestima com pessoas que nos afirmam e celebram. É por isso que a gente tem essas pessoas na autoestima. Mas aí a gente está aqui, ó, enquanto pessoas LGBTs, financiando aquele congresso de lideranças cristãs que tem aquele pastor que deseja que a gente esteja morto. Por saudade das cebolas que a gente tinha no Egito. Tem Canaã, meu irmão, terra que manda leite e mel. Quem você tem que ter em estima são as pessoas que estão aqui. Mas aí a gente segue, porque a gente tem saudade de uma coisa que era quando a gente era escravo. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados. E é muito interessante, porque você só pode advertir o ocioso quando você percebe que ele não está cansado. Na minha igreja inclusiva, pastora, tem umas pessoas lá que elas não fazem nada. Queria estar dizendo, sério mesmo, sério, tem umas galera lá, sabe, eu peço para a galera chegar mais cedo, não chega. Eu peço para a galera ficar mais tarde, não fica. Porque, de fato, se a pessoa está apenas ociosa, você adverte, mas talvez ela esteja desanimada. Não é muito fácil ficar animado com as coisas que têm acontecido no Brasil. Mas aí a gente está lá, ó, reproduzindo a lógica do império. Ativismo, fazer coisas, renunciar à sua vida, doar-se para o evangelho. E a gente está dizendo que, na verdade, a roda que hoje atropela a gente quer estar em cima da roda. Meus irmãos, Deus chamou a gente para quebrar a roda. Para quebrar a roda. É para não manter a estrutura. É para não manter a estrutura. Ai, Bob, para de ser tão revolucionário, isso não é coisa de Deus. Tudo bem, eu entendo, porque a reforma protestante também não sabia o rumo que teria. Azusa não sabia o rumo que teria. Diz a Hope não sabe o rumo que vai ter. Pode passar. Pode passar. Auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Pode passar? Pode passar. Aí, tenham cuidado para que ninguém retribua um mal com mal, mas sejam sempre bondosos, e aí olha que interessante, uns com os outros e para com os demais. Não, eu sei que você é muito bondoso com aquele pastor que fala que Deus odeia o orgulho. Com ele você é bondoso, né? Aqui dentro a gente não é tão bondoso. Como a gente já percebeu e se curou, a gente fala mal uns dos outros, a gente fala que aquela igreja lá não é tão legal quanto a minha, aquela pessoa lá é muito liberal. O texto tem uma chave muito interessante. Sejam bondosos uns para com os outros e depois para com os demais. Se não há bondade em nosso meio, a nossa bondade com quem está gerando violência contra a gente é hipocrisia. Irmãos, está fazendo sentido, seu irmão? Eu queria dizer para vocês que tem sido muito difícil. Porque eu dormi 2 horas de ontem para hoje. Porque... Pode passar.
O texto tem cartas longas, expressões, explicações, texto com texto. E aí depois o texto, depois de tudo isso que eu falei, nesses últimos 6 minutos de sermão que eu tenho, eu quero falar o seguinte: existe uma chave nesse texto. Depois de tudo isso, há um convite. Você sabe a diferença de ordem e convite? Janelle, dá a ceia. Isso é uma ordem. Faz aí, ó. Faz seus corre. Organiza a conferência. Se vira aí, tá? Vocês aí, é uma ordem. Esse texto não foi sobre ordem. Há um convite. Diante de tudo que a gente falou, alegrem-se sempre. Façam festa, comemorem aniversário. Façam churrasco com opções veganas. Assistam filme na casa uns dos outros. Joguem jogos de tabuleiro na mesa. A gente, depois do sermão, tem jogo de tabuleiro, muitos. Mas a gente a gente não faz festa, a gente não se alegra, a gente só trabalha e se sacrifica pelo Evangelho. Quando foi a última vez que você lembrou que você faz parte do que Deus está fazendo no mundo? Lembra dessa pergunta? Cansa, Bob. Não, fazer parte de missão, de ministério. Ai, o Bob, ele sofre. Não, gente, alegrem-se, é legal, tá? Ser parte do que Deus está fazendo no mundo é legal. Tem uma galera que te abraça. Tem uma galera que ora por você, é legal, alegre-se. Pode passar. Orem continuamente. E aí essa exortação é só para mim mesmo. Eu sou muito acadêmico, quem me conhece sabe. Eu sou político. E às vezes eu esqueço que eu não sou só um ativista LGBT, sou também. Mas eu sou crente, velho. Mas isso aqui não é uma ordem para gerar peso. Eu não estou orando todas as manhãs, meu Deus. Isso aqui é, Gabi, você pode orar por mim? Minha pastora. Eu não consegui orar antes do sermão. Você pode orar por mim, Gabi? E a Gabi sentiu, eu nem precisei falar, porque a gente se tem em estima. E quando a gente se tem em estima, a Gabi me leu. E aí orar continuamente é saber que eu não pude orar, eu estava morrendo, tremendo, que nem uma vara verde, e a Gabs orou continuamente. Eu não parei de orar, porque a Gabs orou quando eu não consegui. Ah, não, eu sou o preletor, eu preciso ser forte, né? Eu preciso ter uma espiritualidade incrível. Perdão, eu estava orando, Deus revelou a Gabs que ela precisava reforçar as orações que eu já estava fazendo. Hoje não, gente, perdão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a ordem de Deus a vocês. Pode passar. Eu acho que eu errei um pouquinho. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade. Não murmure, não reclame, não fale mal da vida. More no país que mais mata LGBTs no mundo, more no país que mais acessa pornografia LGBT no mundo, mas não murmure. Não, isso jamais. São 2 dados tão interessantes, né? O Brasil é o país que mais acessa pornografia LGBT no mundo. Principalmente pornografia trans. E o Brasil é o país que mais mata corpos trans no mundo. Inclusive mais do que em países onde ser LGBT é crime. Alexia, não murmura, tá? Por favor, Alexia. Será que a gente pode abraçar e orar? Será que a gente pode receber esse convite? Essa é a vontade de Deus para você, Alexia. E enquanto você tiver que murmurar, minha irmã, eu vou chorar com você. A vontade de Deus é que você dê graça. E eu sei que é difícil dar graça nesse Brasil que não tem tanta graça. Mas eu vou trabalhar para que a graça alcance o Brasil. Para que você possa ter o seu murmúrio cessado. Eu creio no Senhor que enxugará dos seus olhos toda lágrima, mas isso não vai acontecer só na glória. Eu não vou parar enquanto você puder dar graça em todos os momentos, Alexia. Eu não vou parar. As Nações Unidas vão ouvir o seu nome, para que o Brasil seja um lugar onde você consiga ter graça em todas as circunstâncias. Porque em meio a tudo que a Alexia vive, se você for no Instagram dela, ela fez uma festa de aniversário linda para as crianças dela. Irmãos, isso é um convite. A gente tem transformado o Evangelho em peso, em peso, em peso. Pode passar. Pode passar. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito.
Não deixem o Espírito apagar entre vocês. Não deixem o Espírito apagar entre vocês. Não deixem o Espírito apagar entre vocês. Nós temos desafio, nós temos desafio, nós temos desafio, mas nós não vamos deixar o Espírito se apagar em nós. Eu sei que eles querem que aquele menino que estava naquela foto ali não fosse missionário às nações, mas o fundamentalismo terá que lidar com o meu crachá. Isso aqui é Deus falando que Ele faz o que Ele quiser. O Espírito está movendo, e aquela criança ali, ela não deixou o Espírito apagar, porque a Alexia orou por mim de madrugada. Nossa história vem de longe, né, minha irmã? Eu quis desistir do ministério. Eu renunciei à fé para a Alexia em uma ligação telefônica. Não apaguem o Espírito. Pode passar. Não tratem com desprezo as profecias. Eu sei que o fundamentalismo quer que a gente ache que a gente só vai conseguir cumprir o que Deus prometeu nas nossas vidas quando a gente era criança, se a gente fosse o que o fundamentalismo quisesse. Mas não tratem com desprezo a profecia. Não tratem com desprezo a profecia. Você recebeu a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você lembra que Deus te chamou para fazer algo no mundo? Não levem isso na brincadeira. Não deixem que o fundamentalismo apague isso de vocês. Nós vamos voltar dessa conferência. E depois que nós voltarmos dessa conferência, nós precisamos lembrar que nós precisamos ser rede de apoio para que o Espírito não se apague, para que a profecia não cesse. Nós precisamos orar pelo telefone. Nós precisamos ligar para falar das nossas dores. Ponham à prova todas as coisas. Pode passar. E fiquem com o que é bom. Pode passar. Afastem-se de toda forma do mal. E aí quando eu falo forma do mal, eu volto lá naquele texto. A forma do ministério que é lucro. A forma do ministério que poderia colocar qualquer outra pessoa que tivesse mais seguidores para encerrar essa conferência, porque certamente teria mais likes. Pode passar. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Ai, eu estou em santidade, eu não posso, eu estou em santidade, eu não posso, eu estou em santidade, eu não posso. E a sua santidade vem de um Deus que é qualquer outra coisa, mas não é paz. Não, mas Deus me chamou. Deus chamou, Ele banca. Ah, não, mas Deus me chamou para uma vida separada para Ele. Ele banca. Se a sua santidade tem gerado peso na sua consciência, se a sua santidade tem gerado crise de ansiedade, noite sem dormir, tem duas opções. Ou Deus não é forte o bastante para sustentar essa santidade que você está verborrajando pela boca, ou Ele não te chamou para isso. Porque Deus não é irresponsável. E aí a gente vai criando padrões. E aí é pesado para todo mundo, inclusive para mim e para o meu marido. A gente é uma referência de casamento. É pesado, gente, não traz paz não. Ah, não, vocês são uma referência. Dá medo, dá dor, é angustiante às vezes. Me fez dormir 2 horas de ontem para hoje. Eu estou sendo muito sincero com vocês. Pode passar. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não chama para que a gente seja caça-fantasma, tá, gente? Eu sei que a gente vai para a parada LGBT, nós não estamos buscando almas, tá? A alma é coisa de caça-fantasma. O texto revela para a gente que Deus tem um desejo com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. O corpo que está pregando aqui, que eu falei lá no início, vocês lembram? Que é limitado e que não vai expressar aquilo que a Ali consegue expressar com a performance dela. Eu não consigo. Pode passar. Fiel é o que vos chama, Jesus Hope. Meninas, fiel é quem chamou vocês. E Ele não está falando para vocês, venham arrumar a mesa. Ele está falando assim, eu vou fazer também. Eu vou fazer com vocês. Eu vou preparar a mesa com vocês. Eu estou fazendo. Fiel é que vos chama, vai e faz. Não. Fiel é que vos chama. Ele que chamou, vai fazer com você. Quando foi a última vez que você lembrou que você foi chamado para fazer parte do que Deus está fazendo aqui na terra? Porque é o que Deus está fazendo. E aí a gente vive ministérios pesados, porque Deus mandou eu ser pastor em tempo integral. E aí meu condomínio está atrasado, mas é por amor ao ministério. E aí a gente romantiza o sofrimento de pastores que estão
angustiados, pode passar. Orem por nós, orem pelos seus pastores. Saúdem-se com beijo santo. Todas as pessoas merecem ler essa carta do Senhor. Toda a igreja, toda a igreja. Fiel é o que vos chama, diz as Hope. Eu não vou fazer um apelo para você voltar para Jesus. Eu vou fazer um apelo para você relembrar que Jesus te chamou para uma obra linda. Eu quero pedir para o pessoal da música subir. Quando foi a última vez que você lembrou que você faz parte do que Deus está fazendo no mundo? Quando foi a última vez que lembrar que você faz parte do que Deus está fazendo no mundo gera alegria e não peso? Nós vamos fazer um momento aqui. Eu quero pedir que todas as mães e pais de pessoas LGBT se coloquem aqui. Nesse cantinho aqui, ó. Se você é mãe, se você é pai de pessoa LGBT, vem para cá. Pode ficar de pé, gente. Eu quero que vocês olhem para esses pais e essas mães e lembrem dos seus pais e suas mães. Deus tem uma semente de vida que Ele quer semear nas famílias do Brasil. E eu quero que você olhe para esses pais e para essas mães e eu quero perguntar para você se você é capaz de perdoar seu pai e sua mãe. Eles não são nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Eles são nossa família. Mas, Bob, você não sabe o que eu vivo na minha casa. Eu sei que eu não sei. E esses pais e essas mães estão aqui para dizer para você que existe colo para você no reino de Deus. E que você faz parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu quero pedir para que vocês da minha equipe venham para cá. Qual foi a última vez que um pastor e uma pastora te enviou para a missão e para o ministério? Eu sei que muitos aqui estão muito felizes de participar na mesa, mas querem mais. Querem ser parte ativa do reino de Deus. Enquanto a música toca, eu quero convidar você a se reconciliar. Eu não vou pedir para você voltar a Jesus, Ele nunca esteve distante de vocês. Você precisa que um pastor imponha as mãos na sua cabeça e ore te enviando e afirmando o seu ministério? Essa equipe pastoral vai ungir você e abençoar você. Você precisa que uma mãe e um pai diga que você é amado e amada? Esses pais vão abraçar vocês. Eu conheço o abraço de todos os pais e mães que estão aqui. Eu garanto que são os melhores abraços que você vai encontrar em São Paulo nessa noite. Fiel ao que vos chama, e Ele vai fazer, e Ele está fazendo, e Ele vai começar a fazer aqui nessa noite. Ele não deixou de fazer quando você se afastou. Eu não estou pedindo para você voltar para Jesus. Ele não está distante de você. Joga essa mentira no lixo. Esses pais vão dizer para você que você nunca esteve distante. Eles vão te abraçar, eles vão orar por você, eles vão impor a mão na sua cabeça. Essas pastoras e pastores aqui vão enviar você para o ministério. Pastores que estão aqui, está cansativo, né? Bob, eu queria muito um momento de refrigério. Eu sou pastora de uma igreja inclusiva. Eu queria só chorar. Essa equipe vai orar por você. Amém? Você já pode vir se você quiser enquanto a música toca. Receba essas orações, receba. Nós estamos aqui para te abençoar, nós estamos aqui para te abraçar, nós estamos aqui para fazer valer. Ele nos chamou e Ele vai fazer. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. 'Cause 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 'c
Bob, eu tô com medo. Mas você provou, você viu, você estava lá quando você tinha 8 anos de idade. Você viu, você provou. E hoje nesse banquete você tem lugar. Bob, eu sou pai, eu sou mãe, mas eu tô com medo de acolher meu filho. Bob, eu machuquei o meu filho. Esses pais estão aqui para dizer que você é perdoado como pai e como mãe. Deus tem te chamado e nós estamos aqui para te ungir para as nações. Esse é o desejo e é o convite. É o convite. Há um convite. Se você quer aceitar esse convite, venha. Por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Mas tá doendo, eu provei, mas tá doendo. Eu nem lembro mais como é o sabor. Eu nem lembro mais. Eu não lembro como que é o sabor daquilo que eu provei. Vem desfrutar, vem provar de novo. Tua presença. Inundado, entende? Transborda. Ele está aqui, Ele quer inundar. É transbordar. Você lembra como é? Existe um teólogo asiático que escreveu a seguinte poesia, ela não é minha. Você não ouviu os seus passos silenciosos? Ele vem, sempre vem. A cada dia e a cada noite, Ele vem e sempre vem. Muitas canções eu cantei em muitos estados de espírito, mas todas as suas notas sempre proclamavam: Ele vem, sempre vem. Nos dias perfumados de abril ensolarado, pelo caminho da floresta, Ele vem, sempre vem. No escuro chuvoso das noites do inverno de julho frio, na trovejante carruagem das nuvens, Ele vem, sempre vem. Em tristeza após tristeza, em dor após dor, em medo após medo, são os passos dele
que pressionam o meu coração. São os passos dele que devolvem vida. Só ele pode devolver vida. Esse louvor me lembrou que não era eu que ia devolver vida. Esse louvor, esse ministério me curou, porque eu estava trêmulo e vocês lembraram que é ele que devolve. E hoje ele está te convidando para inundar novamente, em tristeza após tristeza, em medo após medo, em ferida após ferida. São os passos dele, são os passos dele que pressionam o meu coração. Tudu, 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 tudu. E é o toque dourado dos seus pés no meu caminho. É a trovejante carruagem daquele que vem como ladrão e como noivo surpreendido. É esse toque que faz a minha alegria brilhar novamente em meio ao caos, o espírito não se apagar e eu lembrar que foi ele que me chamou e ele vai fazer, e é por causa dele que nós estamos profetizando que as famílias serão curadas e que os nossos ministérios serão restaurados. Ele vem, sempre vem.